Olá, eu sou o professor Ivo, do curso Instalador e Reparador de Redes de Computadores. Estamos trabalhando na disciplina de Sistemas Operacionais de Redes e vou abordar com a visão geral aí de sistemas operacionais. Bom, o que é um sistema operacional? Então, o sistema operacional é um software, ou seja, um conjunto de instruções que permite controlar um conjunto de componentes físicos, ou seja, o hardware, e fornecer uma plataforma aí de interação aos usuários por meio de aplicativos, ou seja, programas de usuário. Quais são as funções básicas de um sistema operacional? É possível citar, então, dentre as várias existentes, a criação e execução de processos. Então, permite a carga de programas na memória. Ele também permite o acesso aos periféricos, alguns com acesso diretos e outros através de arquivos. É possível também realizar a manipulação de arquivos através do sistema operacional, o acesso aos recursos de um sistema, que é a proteção do usuário, a contabilidade, ou seja, monitorar o desempenho, o tempo gasto no processamento e outras informações a mais aí de monitoração. Também é possível realizar a detecção de erros, tanto de hardware quanto de programação, que seria de software. Bom, o que se espera de um sistema operacional? Espera-se eficiência, para ele fazer adequadamente o que foi proposto, robustez, para suportar a carga de serviço, escalabilidade, para lidar com o crescimento de demanda de serviços, extensibilidade, que é a capacidade de crescer pela adição de novos componentes físicos. Então, à medida que houver upgrade no hardware, o sistema operacional ele tem que se adaptar para suportar. É esperado também portabilidade para atingir diversos tipos de sistemas computacionais, segurança para garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade. É esperado também interatividade para permitir o acompanhamento das tarefas e usabilidade para garantir a interface adequada aí para a utilização do sistema. E a falta de quaisquer desses recursos impacta o usuário, mesmo que esteja usando um aplicativo, um programa de usuário final, porque se o meu sistema ele tem falhas na raiz, ou seja, no sistema operacional, essa falha ela é impactada também nos aplicativos, tá? O kernel. Então, o kernel do sistema operacional é o núcleo do sistema operacional. Ele é composto aí por 5 gerenciamentos. O gerenciador do processador, ou seja, o escalonador de processos, responsável por indicar qual e como o processo será executado. Temos também a gerência de memória, que define a forma como serão mantidos múltiplos programas ativos e como carregar os dados da memória secundária. Temos a gerência de entrada e saída, que define como o processador vai lidar com os recursos de entrada e saída. E temos também aí ainda a gerência de comunicação interprocesso, que é o IPC, que define como que os processos trocam informações de forma eficaz e segura. E por fim a gente tem o gerenciador de sistemas de arquivos, que lida com o armazenamento e recuperação de uma grande quantidade de informações, garantindo a manutenção e a forma de acesso por múltiplos processos. Bom, os tipos de sistemas operacionais são diversos. Há sistemas para computadores de grande porte, como os mainframes. Há sistemas aí para servidores que ficam 24 horas ligados, atendendo diversos computadores clientes. Temos sistemas operacionais para computadores com múltiplos processadores. Uma arquitetura comum, a gente vê um processador por computador, mas há algumas arquiteturas que suportam mais de um processador.
Então, temos que ter também sistemas operacionais que suportam essa característica de hardware. Bom, há sistemas operacionais para computadores pessoais, que vocês estão até acostumados a utilizar. Há também sistemas operacionais baseados em tempo real, ou seja, RTOS, que é possível a execução de múltiplas tarefas, onde o tempo de resposta é um evento pré-definido. E o sistema, também temos sistemas operacionais para sistemas embarcados. Sistemas embarcados são aqueles sistemas que operam eletrodomésticos, operam aí ferramentas de IoT. Temos também aí sistemas operacionais para cartões inteligentes, que são os smart cards. Bom, é importante frisar o que é programa e o que é processo, pois são coisas distintas. O programa ele é um conjunto de instruções e um mesmo programa ele pode ter diversos processos. Já os processos são os programas em execução que alteram o estado à medida que avança a execução. Ele é composto aí pelo programa, pelos dados e o contexto, ou seja, os valores em um determinado momento. Estados de um processo. Então, durante o tempo de vida, o processo ele muda de estados várias vezes. Então, quando você clica em um programa que está lá na tela do seu computador, você vai criar um novo processo dentro do sistema operacional. Então, ele está no status de criação. Ele está sendo carregado para a memória RAM para que ele possa utilizar o processador. Depois dessa fase de criação, há uma fase, um status chamado apto, ou seja, pronto. Ele fica pronto esperando o processador ficar disponível para ele executar suas tarefas, suas instruções. Uma vez que o processador escalonou, selecionou esse processo fica com status executando, ou seja, ele vai estar usando a CPU, ou seja, ele vai estar usando o processador. Um outro status comum é o bloqueado, ou aguardando, o wait. Ele fica esperando a ocorrência de algum evento, normalmente algum evento de entrada e saída. Então ele vai para uma fila de algum recurso de entrada e saída e quando fica pronto ele volta para a fila de aptos. E temos também o status de destruição, quando o processo ele deve liberar a memória RAM que ele estava ocupando para que um outro processo possa utilizar aquele espaço na memória RAM. Tabelas de processos. Então, é um registro aí com o qual o sistema operacional mantém as informações sobre cada processo que está carregado na memória RAM. As informações são a identificação do processo, que é o PID, o processo criador desse processo, quem é o pai do processo, que é o PPID, a prioridade desse processo, a localização e tamanho na memória principal. Também tem a questão da identificação dos arquivos que estão relacionados àquele processo e informações também de contabilidade. Existem ainda diversas outras. Essa imagem aqui do lado, ela exibe o gerenciador de tarefas, que é uma tabela e traz algumas informações da tabela de processo do seu sistema operacional. Bom, sistemas operacionais conhecidos, como é de conhecimento, os principais sistemas aí são o Windows, Linux, macOS, são sistemas que agradam em certos aspectos e desagradam alguns usuários em outros aspectos. Cada projeto, pessoal, ele leva uma estrutura diferente, ele leva até mesmo uma proposta diferente. Alguns são mais portáveis, outros possuem uma usabilidade melhor. Então, falar qual o melhor sistema é muito complicado. O que a gente tem, que é muito comum, o Windows 10, é um dos sistemas operacionais para PCs mais comuns.
Para servidores, são muito utilizados o Windows Server e diversas distribuições do Linux. O macOS tem crescido muito com o número de usuários da arquitetura de computadores, aí, de sistemas de computadores da Apple. E também temos os BSDs, um exemplo aí é o FreeBSD. Existem diversos outros sistemas operacionais, tá? Muitos são baseados no Unix. Temos alguns que possuem interface gráfica, outros são baseados numa interface de linha de comando, que a gente fala interface CLI, e foi muito utilizado para quem lembra do DOS, para quem usa Linux e vai usar o Shell Script, então vai lembrar sobre o que eu estou falando aí. Mais para frente, nós vamos abordar alguns desses sistemas operacionais para que vocês explorem um pouco. É importante ter em mente que conhecer os sistemas operacionais é essencial para lidar bem com redes de computadores, tá? Agradeço a sua atenção e até um próximo vídeo.